E aí? Um fato que todos sabemos é que jogos fazem sucesso. Alguns fazem tanto sucesso que chegam a reunir indivíduos inteiros para uma comunidade de fãs, onde eles podem partilhar suas opiniões e seus próprios trabalhos de fã. Trabalhos de fã são feitos justamente com o propósito de agradar a comunidade, e eles podem ser vistos de diversas e variadas formas: desenhos, histórias, jogos e, o caso de hoje, animações. Geralmente feitos sem nenhum propósito financeiro, mas sim como uma forma de admiração à obra, aquele sentimento de querer mais e, sinceramente, esses trabalhos de fãs são fundamentais para uma comunidade. Um grande exemplo disso são os vários fangames de FNAF, esses que fazem a comunidade sempre ter uma visão nova e divertida, versões alternativas da original, mas que prendem os fãs ainda mais ao tema principal da obra. Outro bom exemplo são os vários e alternativos universos de Undertale, esses que geram fangames, histórias e até animações inteiras feitas propriamente por fãs para fãs, o que mais uma vez prende bastante os fãs de uma comunidade, fazendo com que eles não dependam apenas da própria empresa de jogos ou o clube que faz os jogos para financiar coisas novas para ele, mas sim eles mesmos façam suas próprias histórias e tenham toda a liberdade criativa. Claro que assim como obras magníficas e maravilhosas, também tem várias coisas meio duvidosas nesse meio aí. Alguns eu até chamaria de criminoso. Eu não vou falar desses caras aqui não. Mas o fato é que todo trabalho de fã é importante não só para a comunidade, mas sim para a obra no geral, porque agrega mais valor, carinho e tudo que a gente consegue saber sobre a obra. Mas até então eu sempre vi esse tipo de conteúdo apenas para uma comunidade específica, ou para no máximo duas comunidades específicas, como o Underverse, feito para fãs de Undertale, e como o mod de Cuphead, o qual jogamos com o Knight, feito para fãs de Cuphead e Hollow Knight. Mas e se eu te dissesse que é um seriado de certa maneira novo, que não foca apenas em uma comunidade específica, mas sim em várias comunidades com uma semelhança em todas elas? Um seriado sobre jogos indie. Jogos indie, para quem não tá ligado, são jogos independentes feitos por um grupo pequeno ou por apenas uma pessoa. Existem vários e diversos tipos de jogos desse ramo e todos eles são bem legais e importantes para toda uma comunidade, porque esses jogos mostram que você, mesmo sozinho, só de ter uma ideia boa, você consegue fazer seu próprio jogo. É claro que é muito difícil, mas como sempre eles lançam masterpieces, pelo menos as que eu conheço são tudo masterpiece, parceiro, sempre vale muito a pena dar uma olhada nos indies. E mais uma vez eu te pergunto, e se existisse um seriado sobre jogos indies para fãs de jogos indies? Esse seriado não tá só na sua cabeça não, meu parceiro. Esse seriado existe e o nome dele é... A história começa com algo estranho acontecendo no universo de Shovel Knight. Uma fenda que se abre e destrói tudo ao seu redor, fazendo com que Shield Knight se sacrificasse para salvar o Shovel Knight, que vai parar em um universo diferente após entrar em contato com essa fenda. Lá dentro da fenda ele encontra uma espécie de aranha e o ataca. Eles começam uma luta até que a aranha se revela não ser tão aranha assim. A luta continua e a iminente vantagem do robô era totalmente visível. Mas o Shovel Knight não perderia sem lutar, e quando o Shovel Knight estava prestes a cair, vindo direto do Cuphead, o Chicrinho aparece, ajudando o Shovel Knight derrotando juntos o robô. No entanto, haviam vários dessas aranhas, eles realmente estavam encrencados, até porque se estava dando trabalho para derrotar uma só aranha, imagine derrotar um exército delas. Mas enquanto isso, em outra fenda... Parece que alguém não tá muito afim de conversar. Voltando ao Shovel Knight e ao Cuphead, a situação pra eles não tá muito boa não. Eles realmente precisavam fugir, mas o Cuphead não tava muito lá afim não. E após uma discussão bem... besta, eu diria, o Shovel pega ele e eles conseguem fugir. Mas enquanto Cuphead e Shovel estão confusos fugindo de robôs em um universo onde eles não sabem onde estão, temos também a batalha decisiva que vai decidir o futuro de toda Hollow Knight. Os irmãos vazios tendo sua luta. Luta essa que é atrapalhada por nada mais nada menos que Frisk, que mata o Hollow Knight, e antes que o Knight seja consumido pela radiância, ele é morto também.
Como eu já falei anteriormente, parece que alguém não tá muito afim de conversa não. E o Knight ressuscita num banco e vê sua alma sumir com Frisk na fenda aberta. Voltamos ao Shovel e ao Cuphead e eles discutem pelo Shovel ter literalmente salvo esse bucha. Xícara do cacete, onde o fim dessa discussão leva a uma briga. Briga essa iniciada pelo Xícara ambulante. Saindo disso vemos Madeline, que encontra Frisk, que mais uma vez não tá muito afim de conversa não, a qual vai pra cima de Madeline que foge com tudo, isso até a sua contraparte se cansar e mandar um galho que voa na Frisk, merecido, que criança do capeta. That was quite excessive, don't you think? Voltando ao Shovel e ao Cuphead, eles estão literalmente botando o pau pra quebrar. Uma batalha muito bem animada com uma trilha sonora épica. E por mais que o Cuphead tenha lutado com tudo, o Shovel acaba dando um golpe bem fatal no cabeça de Xícara. Só que antes de vermos a resolução da luta, voltamos a Madeline conversando com a Madeline sobre a Frisk, que encontram a alma do Knight e consequentemente também o Knight. E olha só como o Knight é épico, olha o diálogo incrível que o cara lança aí. Voltando à luta, o Cuphead realmente foi derrotado, o qual cita sua família e desperta o sentimento heróico do Shovel, que ajuda o Cuphead a se recuperar dos danos. O que era pra ser uma cena bonitinha, se não fosse pelo Chico ser um otário e transformar numa cena cômica. Voltamos a acompanhar a Frisk e vemos que esse pequeno genocida está prestes a enfrentar uma das aranhas de um Big Boss. E é engraçado ver que ela tá toda desgraçada, só que ainda dá uma canseira pro boss lá, mano. Mas não dá pra dar uma canseira se você tá contra um boss, porque o cara literalmente só faz isso, o que afeta todo lugar por lá. O Knight acaba caindo após o Big Boss fazer seja lá o que ele fez, e ele tenta se salvar e falha miseravelmente. Então Madeline o salva e logo em seguida Knight salva os dois. Frisk tenta brigar com o cara, mas acaba sendo massacrada. No entanto, todos os robôs acabam sendo destruídos por algum motivo desconhecido, sobrando apenas um robô diferente. Esse que se encontra com Madeline e Knight, que apenas querem voltar para seus universos. Mas esse encontro é interrompido por nada mais nada menos que Frisk, que tenta desesperadamente matar esse robô, esse que manda ela para uma fenda misteriosa, e após isso o Shovel e o Cuphead se encontram com Madeline e Knight. Quando finalmente todos os protagonistas estão frente a frente e cara a cara, nós temos... Esse foi o primeiro episódio, e talvez eu não tenha entregado pra vocês o que eu senti, mas eu só fui saber da existência disso no exato dia 21 de abril desse ano, e essa foi simplesmente a melhor descoberta que eu tive esse ano. Agradecimentos especiais a meu mano Tônico, que me mostrou essa maravilha. Indie Cross é uma história feita por um youtuber chamado Moro, e só a sua ideia já é algo fenomenal. A história faz vários personagens de jogos indies diferentes se encontrarem por algum motivo até então desconhecido, mas causado por seres que parecem ter causado uma anomalia nesse grande multiverso de jogos indies, tendo como propósito fundamental eliminá-los de alguma maneira. A trama em si, pelo que eu percebi, ainda está sendo construída, até porque acabou de sair o segundo episódio, o qual eu não vou narrar aqui porque ele é simplesmente fenomenal, você tem que ver por conta própria. Nem é porque ele tem 40 minutos e eu estou com preguiça de fazer um vídeo muito grande, nem é isso. Uma coisa que eu achei fenomenal em tudo isso foi a animação. Ela é surreal de tão boa, é sério. Tão surreal que faz isso nem parecer um trabalho de fã, mas sim como se um estúdio inteiro trabalhasse no projeto. A mudança da arte em variados momentos é simplesmente incrível. Mudança essa que se adapta ao universo ao qual os personagens são inseridos, e isso é fantástico. A gama de personagens da série já são existentes, o que faz com que a maioria de personagens sequer precisem de desenvolvimento ou tanto destaque, porque eles já são bem trabalhados nas suas obras, eles são bem escritos nos seus próprios universos. Que faz o Moro poder ter total liberdade criativa para construir os seus próprios personagens e a interação entre os personagens já existentes, que é o ponto-chave da obra. Ver a interação desses personagens queridos que a gente tanto ama é uma das melhores coisas dessa série. Assistindo isso, em momento algum eu pensei que os personagens estavam descaracterizados, o que me deixou ainda mais apegado a essa obra. Um exemplo disso é o jeito arcaico do Shovel falar e o seu heroísmo, a criancice do Cuphead e o seu jeito crianção e abestalhado de falar, a Frisk do modo genocida sendo a Frisk do modo genocida, a Madeline agindo igual um adolescente como ela realmente faria, e o Knight sendo nosso querido Knight. Mas o mais importante disso tudo é que essa é uma série que cumpre o seu papel fundamental, a sensação de se sentir acolhido vendo esses vários personagens.
A sensação de ser uma obra feita de um fã que ama todas as obras ali inseridas. E só por isso eu me senti obrigado a compartilhar o quão essa série é incrível. E eu narrei o primeiro episódio, mas tem coisas que simplesmente não dá pra narrar. Como por exemplo a tela de créditos, que é linda e com uma boa trilha sonora. E também o pós-crédito, que é ainda mais desgracento, porque é a caceta do Beheaded. A última vez que eu senti uma emoção tão grande vendo um crossover foi em Super Smash Bros, onde, caraca, faz um tempo do cacete que essa franquia já tá grande. E é incrível ver que essa qualidade aumenta ainda mais no segundo episódio, o que me faz ter muito hype pro terceiro episódio, que provavelmente vai demorar bastante pra sair. Mas ainda assim, é algo que vale muito a pena esperar. Bom, como eu já falei anteriormente, Indie Cross é feito de fã pra fã, e isso faz a obra ser literalmente uma das melhores coisas que eu já vi. Essa obra tá longe de ser completa, mas já é um 10/10, pois o papel principal dela, o que ela representa, já foi cumprido desde o primeiro episódio. Essa série é uma grande e incrível homenagem aos jogos, para as trilhas sonoras do jogo, para as artes dos jogos, para os fãs desses jogos, e ver todos esses trabalhos incríveis juntos, ainda mais com uma qualidade tão incrível, é algo de se bater palmas. Mas sabe o que também é de se bater palmas? Esse canal, meu parceiro. Foi mal quebrar o clima, mas agora é a hora que eu converso mais com o meu público, então se você não é meu cu não. Foi mal. Se você não é do meu público, eu te chamo pra fazer parte, meu caro. Escuta aí. Esse foi mais um vídeo simples, dando mais a minha opinião positiva. Nem é o costume, mas agora tá virando. Sobre uma série que eu realmente gostei bastante. E vai ter sim muito mais vídeos desse meio tipo, até porque agora eu estou CLT, galera. CLT. Vídeos bem menos produzidos provavelmente vão começar a aparecer no canal e com temas até mais suaves e... É triste que eu comece a fazer isso, mas pelo menos eu tô fazendo vídeo de coisa que eu gosto nesse quesito. Eu sinto muito por estar postando coisas mais leves e agradáveis, mas fiquem tranquilos porque os temas pesados já estão de volta. Claro que até lá eu tenho muito trabalho a fazer e apresentação de outros roteiros que eu não vou deixar envelhecer. Porque, cacete, velho, gastar horas fazendo o roteiro pra depois deixar ele envelhecer é meio burro. Então assim que eu concluir essa rotina de roteiros que já estão velhos, eu vou voltar com tudo, criticando algo que vocês não esperam de jeito nenhum. Eu só digo uma coisa, aguardem com paus e pedras, porque Hikaruto, desgraçado, está voltando. E é isso, eu provavelmente vou trazer mais episódios dessa série quando eles lançarem, e talvez eu faça esse ano mesmo, ou até esses dias, a análise do segundo episódio, o comentário e a narração. E blá 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 blá, vocês entenderam? Provavelmente vai ter mais vídeos sobre tudo dessa série e é isso aí. Enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo e como eu já falei anteriormente, esperem pedradas, meu cara. É verdade, tem um bordão final. Falou!